Sabe aquela imagem que a gente tem, quase de cinema, de Jesus morrendo e descendo até o inferno para uma batalha final contra o diabo? É uma cena super poderosa, né? Mas será que a Bíblia conta essa história exatamente assim? Hoje, a gente vai separar o que é mito do que é a verdade bíblica sobre as famosas chaves da morte e do inferno. Vamos começar com essa cena que está na cabeça de muita gente. É quase um filme de ação. Jesus, o grande herói, desce a um submundo de fogo, um lugar terrível, com uma única missão: confrontar Satanás cara a cara. E vamos ser sinceros, é uma história que prende a gente. É o bem contra o mal na arena final, quase uma luta de gladiadores. É o tipo de coisa que a cultura pop adora, que a arte pintou por séculos e que a literatura, claro, tornou inesquecível. Só que é exatamente aqui que a gente precisa dar uma pausa. Porque por mais incrível que essa versão pareça, ela não é o que as escrituras ensinam. E olha, a história real, a que a Bíblia conta, é ainda mais poderosa. Então, bora mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje é simples. A gente vai desconstruir esse mito do confronto, entender o que a Bíblia quer dizer com o inferno, descobrir o que são essas chaves, ver onde a vitória de verdade aconteceu e, o mais importante, por que tudo isso traz uma paz imensa. Ok, primeiro ponto, o mito. Essa ideia de um Jesus guerreiro no inferno ganhou muita força com obras como A Divina Comédia de Dante. Ele criou um imaginário tão forte que, para muitos, essa virou a versão oficial da história. Basicamente, essa narrativa popular se apoia em 4 ideias. Jesus desce no inferno de fogo, sai na mão que o diabo, arranca as chaves dele à força e o diabo é o chefão daquele lugar. Mas, como a gente vai ver, cada um desses pontos é bem diferente na Bíblia. E a primeira peça desse quebra-cabeça é entender o local, para onde Jesus foi quando morreu. O problema é que a gente traduz várias palavras diferentes, do grego e do hebraico, como uma coisa só: inferno. E elas não significam a mesma coisa. Primeiro temos o Hades, ou Sheol. E aqui, olha, pode esquecer a ideia de fogo e tridente. Essa palavra significa simplesmente sepultura, o lugar dos mortos, o estado de estar morto. Quando a Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ela está dizendo que ele morreu de verdade, que seu corpo foi para a sepultura. Aí sim temos a Dina. Essa sim é a palavra para o lugar de castigo final, o lago de fogo. E sobre isso a Bíblia é muito clara. Ela nunca, em lugar nenhum, diz que Jesus foi para Dina para sofrer ou para brigar com alguém. E a prova definitiva vem da boca do próprio Jesus. Lá na cruz, para o ladrão arrependido, ele não marcou o encontro no inferno. Ele prometeu: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O espírito dele, portanto, foi para a presença do Pai. Certo, agora vamos para o objeto principal dessa história toda, as chaves. O que elas são, afinal? E mais importante, como Jesus as conseguiu? E preste atenção nesse detalhe. Em Apocalipse, o Cristo ressuscitado não diz "eu conquistei as chaves" ou "eu tomei". Ele diz "eu possuo". É uma declaração de posse, de algo que já é dele por direito. A palavra aqui muda tudo. O que nos leva à pergunta central. Se não foi numa briga, como foi que ele conseguiu essas chaves? E a resposta é o ponto de virada de toda essa história. A grande diferença está aqui. O mito fala de um roubo, de uma conquista na força. A Bíblia fala de um direito legal. Pensa comigo, a morte é o salário do pecado, certo? Como ela poderia manter preso alguém que nunca pecou? Simplesmente não podia. A morte não tinha autoridade legal sobre Jesus. Para a gente entender melhor, a Bíblia usa uma analogia perfeita lá em Isaías. A chave da casa de Davi era entregue a alguém como símbolo de autoridade total sobre o palácio. Ninguém entrava ou saía sem a permissão dele. As chaves da morte e do inferno são a mesma coisa, um símbolo da autoridade absoluta de Jesus recebida por direito. E isso nos leva, finalmente, ao verdadeiro campo de batalha. Que, olha, não foi num lugar subterrâneo e escuro. A maior vitória da história aconteceu bem ali, à vista de todos. A batalha foi vencida na cruz. Quando Jesus disse "está consumado", ele não estava se rendendo. Ele estava declarando o fim da guerra. A dívida da humanidade foi paga ali. A ressurreição, 3 dias depois, não foi a luta, foi a comemoração da vitória. A prova irrefutável de que ele venceu. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. A gente sai da ficção de uma luta no inferno para entender a realidade de uma vitória legal na cruz.
É uma mudança completa de perspectiva sobre a história da salvação. Tá, mas então, se não teve luta, o que Jesus fez nesse tempo em que esteve morto? Bom, tem uma passagem muito interessante na primeira carta de Pedro que dá uma pista pra gente. A interpretação mais aceita diz que Jesus foi ao Hades, ao mundo dos mortos, não para lutar, mas para fazer um anúncio oficial. Pensa num general que vence a guerra e depois marcha pelo território inimigo, não para lutar de novo, mas só para declarar: acabou, eu venci, e agora eu estou no comando. Foi uma proclamação de vitória para todo o mundo espiritual. E agora a gente chega na parte final, que é o porquê de tudo isso ser tão importante. Como entender a verdade sobre essa história pode trazer uma paz gigantesca para a nossa vida. Primeiro, isso destrói outro grande mito. O diabo não é o gerente do inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não é o reino dele, é a prisão dele. Ele não vai ser o rei lá, ele vai ser o prisioneiro mais famoso. E aqui está a consequência mais linda disso tudo. Se Jesus tem as chaves, a morte deixa de ser aquele bicho-papão, aquele território inimigo e desconhecido. Ela vira simplesmente uma passagem, uma porta. E o mais importante, quem controla essa porta é o nosso Salvador. E no final, a reflexão é essa: se a morte é só uma porta e não um fim, saber quem tem a chave dessa porta faz toda a diferença do mundo. Isso transforma o nosso maior medo na nossa maior esperança. É a certeza de que a passagem é segura. E essa, sim, é a verdadeira vitória.